Para você, meu amigo ligado no meu, no seu, no nosso canal de notícias. Hoje, 2 de setembro de 2019, a matéria que nós vamos trazer para você hoje é muito importante. Seja para você trabalhador, seja para você dona de casa, você aí que o seu esposo contribui para a Previdência Social, ou você aí que pode a qualquer momento vir a ficar viúvo ou viúvo, e vocês não estão aí ficando atentos às mudanças na pensão por morte proposta pelo Senado. Muita gente não está levando em consideração, não está aí atento ao que está acontecendo e não sabe que dependendo do que acontece lá em Brasília, é em você, meu amigo, ou você, minha amiga, que vai respingar essa situação. Por isso, hoje nós vamos trazer para você algumas mudanças nas pensões por mortes proposta pelo Senado e que vai entrar aí na reforma da Previdência na PEC paralela. Se você não estava atento, se você não está atento, não sabe o que você pode deixar para sua esposa, se no caso no futuro, se você vier a falecer, que é o que vai acontecer com todos nós um dia, é bom você prestar atenção na matéria do que nós estamos trazendo aqui no canal de notícias. Como você já viu, hoje, dia 2 de setembro, nós já falamos sobre o pente fino, nós já falamos sobre o FGTS, sobre PIS e outras situações no canal de notícias. Mas quando se trata de uma situação que envolve a família, a gente sempre trabalha o lado certo para poder esclarecer esses pontos. Então, se você aí gosta, ama a tua família, preste atenção na matéria que nós estamos trazendo agora. A PEC paralela do Senado propõe 3 alterações que trazem regras menos duras para os viúvos. É isso mesmo. Então, a proposta do relator da Previdência Social no Senado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para a concessão da pensão por morte, pode trazer regras menos duras para pensionistas na comparação com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Entre as mudanças que precisarão tramitar em uma PEC proposta de emenda constitucional paralela está a cota duplicada para dependentes menores de 18 anos de idade. Segundo o texto dos deputados, a pensão seria de 50% mais 10% por dependente. Já com a proposta do senador, os filhos menores teriam cota de 20%. Outra regra muito criticada, pois permite que a pensão seja menor que o salário mínimo, hoje R$ 998, também tem novidades. Na PEC paralela, ela propõe que nenhuma viúva tenha renda menor do que o salário mínimo. Com isso, se a viúva tiver um trabalho sem renda fixa, a soma das duas rendas deverá se dar no mínimo o valor do piso nacional. Além disso, o texto determina que a definição da renda formal conste na Constituição, dificultando as alterações. No caso da incapacidade, a regra para calcular o benefício por incapacidade permanente para quem sofreu acidente ficou mais vantajosa. Se aprovada, as mudanças sugeridas pelo senador vai refletir na pensão de quem ficar viúvo ou viúva após o companheiro ou companheira sofrer um acidente qualquer. A proposta é que, em caso de acidente, o benefício por incapacidade tenha acréscimo de 10%. Com isso, será pago 70% sobre a média salarial, mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 mínimos. As mudanças serão analisadas pela Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, espera que sejam aprovadas nesse ano. A PEC paralela tem alguns pontos importantes. Você vai saber agora o que pode mudar nessa PEC. Bom, definição de renda formal para
que ninguém receba menos que o salário mínimo. A Constituição garante que nenhum benefício previdenciário seja menor que o salário mínimo, mas isso vai mudar com a reforma da Previdência. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados permite que a pensão seja menor do que o piso nacional quando o dependente tiver outra fonte de renda formal. Aí vamos lá, esse dependente no caso aí, um filho, se ele for menor, e a viúva no caso aí, a partir do momento que esse filho aí era menor e ele ficar 20 anos, fizer 20 anos ou fizer 18 anos e for embora arrumar uma família, como é que vai ficar a viúva? Isso aí ninguém até agora falou, né? Isso deveria ser bastante discutido porque essa situação poderá dar muita ação na justiça depois que a reforma for aí sancionada pelo governo. Ok? Portaria do governo, é isso mesmo. Para definir o conceito de renda formal, o Ministério da Economia publicou uma portaria recentemente. Segundo o documento, o governo considera como renda formal a soma dos rendimentos recebidos no mês igual ao superior de um salário mínimo que consta no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O aluguel, por exemplo, não será considerado uma renda. No caso, a reforma da Previdência impede que a pensão seja menor que em dois casos. Primeiro, quando o benefício for a única fonte de renda do pensionista. Segundo, quando houver dependente com deficiência grave, física ou mental. O que a PEC paralela propõe? Nenhum pensionista com renda formal poderá receber menos do que o salário mínimo. Ou seja, se a viúva tiver um trabalho intermitente, quando não há renda fixa mensal, a soma das duas rendas deverá, no caso, ser de, no mínimo, um piso salarial. Para quem tem salário ou outra fonte de renda, essa viúva ou viúvo poderão receber menos do que o mínimo de pensão por morte. E a mudança? Bom, a mudança trazida pela PEC paralela é que as regras da portaria do governo sobre a renda formal irão para a Constituição. Com isso, não poderão ser modificadas com facilidade. Pensão, quando a morte for por acidente, poderá ser maior. A pensão por morte equivale hoje à aposentadoria que o segurado recebia do INSS ou o benefício ao qual ele teria direito. Hoje, se o trabalhador morre e não está aposentado, a base é o benefício de incapacidade que é paga 100% da média salarial do segurado. Com a nova regra, a PEC da Previdência mudou a regra para a aposentadoria por invalidez. Agora ela se chama benefício por incapacidade permanente e paga 60% sobre a média salarial mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 mínimos. Em PEC paralela, o Senado vai propor que, em caso de acidente, o benefício por incapacidade tenha um acréscimo de 10%. Com isso, será pago 70% sobre a média salarial mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 mínimos. A mudança refletirá na pensão de quem ficar viúvo ou viúva em caso de acidente. Dependente menor de idade vai ganhar mais. A pensão por morte corresponde hoje a 100% do benefício que o segurado que morreu recebia, ao qual teria direito. A reforma da Previdência aprovada pela Câmara reduz esse valor para 50% mais 10% por dependente. Pela nova regra, um dependente sem filho receberá 60%. Apenas uma viúva ou viúvo com 4 filhos teria direito a 100% do benefício. Na cota duplicada, o Senado propõe que as cotas de dependentes menores de idade sejam duplicadas. Com isso, menores terão 20% do direito do valor. Assim, uma viúva com 2 filhos pequenos receberia 100%. A fonte da matéria de hoje é o relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, sobre a PEC, proposta de emenda da Constituição 06/2019, ao advogado Rômulo Saraiva, a advogada Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e reportagem do site agora.folha.uol. Então, meu amigo, se você aí tinha alguma dúvida, se você não sabia o que iria acontecer ou não sabe aí do que vai acontecer,
Essas são as mudanças que foram feitas. Aí são as propostas que vão ser votadas agora pelos senadores. A primeira foi aprovada pelos senadores e tem aí uma PEC paralela para tentar amenizar a situação das viúvas, viúvos e dependentes de falecidos com a reforma da Previdência Social. Se você tem dúvida, deixe um comentário no vídeo. Se você gostou da matéria, compartilhe ela com seus amigos, mas não deixe de se inscrever no canal de notícias. Todo dia uma matéria, uma informação com qualidade que a gente desenrola ela para você, tira todas as suas dúvidas. Hoje, 2 de setembro de 2019, esse é o seu canal de notícias. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria. Vem junto!